nos acompanha por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Itália. E eu quero te fazer um convite, quero te convidar para você estar aqui conosco todo domingo pela manhã, 8 horas da manhã, quando nós estamos aqui reunidos para estudar a Palavra do Senhor, a nossa EBD+. E também quero te convidar às 9h30, quando nós estamos também reunidos para adorar o nosso Deus. E 7 horas da noite, quando nós estamos também aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Estamos esperando você, acredito que você será muito bem-vindo aqui na nossa casa espiritual, Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Bom, boa noite, irmãos. Quase falei um bom dia. Boa noite. Vamos colocar em pé. Vamos orar, entregar esse culto nas mãos do nosso Senhor, porque se estamos aqui é por causa dele, amém? Eu queria pedir para um jovem orar, esse é o Gabriel. Queria pedir para o Gabriel estar orando. Gabriel, você. Queria que o Gabriel estivesse orando para a gente começar o nosso culto, amém? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço por mais um que está aqui nesse ano, te agradeço por mais essa noite a tua mensagem, peço que o nosso culto possa ser sempre maravilhoso, possa ser sempre para te agradecer e te adorar. Agradeço por tudo que o Senhor já fez na vida de cada um aqui, que o Senhor possa abençoar os que puderam vir, os que não puderam, que o Senhor possa tirar as coisas nos cuidando. Agradeço por tudo que te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, dia 20 de julho, é comemorado, né? Não sei se é no mundo todo, mas no Brasil é comemorado o Dia do Amigo. E hoje o nosso culto ele é todo alusivo a esse tema, né? Então vamos adorar o nosso Deus. A música que vamos cantar agora fala que queremos estar perto do nosso Senhor, para louvar e agradecer o nome dele, porque nós não somos mais servos, nós somos amigos, amém?
chegados do que irmãos. Amém? Então, você que nós iremos cantar fala sobre amizade. E eu queria que a igreja louvasse o Senhor, além das vozes, louvasse o Senhor com as palmas também. Então, vamos adorar ao nosso Deus. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Todas as alturas, ouça tua voz.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom, não sei quantos irmãos já sabem, né, mas quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazer a palavra do Pai, ele era apenas um. Né, e aí ele foi falando, chegou aos 12, depois chegou aos 70, a
palavra do Pai se espalhou pelo Oriente, o que chamamos hoje de Oriente Médio, chegou à Europa, foi aos Estados Unidos e chegou até nós. Isso a gente caracteriza como missões. E missões, como muitos pastores falam, né, nasceu no coração de Deus. E essa é a mais pura verdade. Então, no mês de setembro, como eu falei alguns domingos atrás, celebramos missões nacionais, onde está um esforço para levar a palavra de Deus a todo o país. Em março, missões mundiais, onde lembramos os irmãos de falar, de orar por missões e pelos missionários que estão em países bem longe daqui, países que estão em guerra, como Rússia, como a Ucrânia. Temos missionários em países do continente africano, onde existe muita fome, mas também existem missionários em outros países que a gente acha que é legal, que é perfeito, como Suíça, como Suécia, né? Mas são países mergulhados, né, em outras doutrinas que não louvam ao Senhor. E no mês de julho é chamado missões urbanas, né? Todas as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira celebram missões estaduais. E aqui no Rio nós chamamos de missões Rio, né? Antigas missões urbanas. E a nossa igreja tem como algo estabelecido, além de orar, que é muito importante, de falar uns com os outros daqueles que a gente não conhece, que a gente sabe que não conhece Jesus Cristo, convidando para ir para a igreja, para vir para a igreja, já que temos programações toda quarta, todo domingo, e algumas segundas-feiras, como amanhã, né, culto das mulheres. Então, você que é mulher pode vir, então é mais uma, né? Então, o Missões Rio é para isso, para a gente testemunhar de Jesus, para falar um pouco mais do Senhor para aquelas pessoas que não nos conhecem, que não conhecem Jesus Cristo, mas que nós conhecemos ela muito bem, né? E a nossa oferta é para o sustento não somente dos missionários, mas também dos projetos. Quais são os projetos? São capelanias. Capelania esportiva, onde se pega a palavra através do esporte. Capelania estudantil, onde os missionários vão a algumas escolas, né, principalmente no ensino médio, para abraçar esses adolescentes e crianças. Temos a capelania hospitalar, que são aquelas pessoas que estão internadas e às vezes conseguem ouvir a palavra e não tem ninguém por perto, aí o capelão está ali falando, né, o missionário, o capelão está ali falando. Temos também a capelania portuária, onde pessoas que vêm de outros países através dos navios, né, os navios transatlânticos pela região. Então, ali também tem, não somente para os turistas, mas para os profissionais que querem trabalho, missionários da Junta de Missões Rio. E também temos um missionário que eu considero assim, o mais importante de todos, que é o missionário que trabalha na capelania enlutados. Né? Nos momentos de dores, é o que a gente mais precisa de um abraço. E ali, em vários cemitérios aqui da cidade do Rio de Janeiro, tem um capelão ali, um missionário pegando a palavra também. E eles, quando trabalham ali, além de dar esse coletinho, né, que os irmãos podem ver a tabela de Israel com uma blusa amarela, chamada Jesus Transforma, esse é o poder que nós, como batistas, levamos ao mundo, mostrar que Jesus transforma. Por isso, o tema das Junta de Missões desse ano fala sobre vida abundante, que é como eu falei um tempo atrás. A gente não está falando com esse tema sobre prosperidade. Estamos falando que Jesus é aquele que traz tudo o que a gente precisa, né? Porque Salmo está dizendo que a gente devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Se a gente confiar nele, nada nos faltará, né? Como diz Salmo 23 também. Então, vamos continuar a falar o nosso tema e depois a nossa divisa, que se encontra em João 10, 10. Vamos todos para o tema? No 3. Vida abundante. João 10, 10, vai dizer todos? Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. João 10, parte B. Então não esqueça, se você quiser ofertar, é só pegar um envelope de cima aqui, o que o Senhor colocar no seu coração vai ser muito bem-vindo. E também não esqueça de orar, né? Porque a oração faz parte, mas nunca é demais. Falando sobre oração, agora nós estamos no nosso momento de intercessão. Eu queria
gente vai ficar aqui, os jovens também, que nós iremos cantar juntos. E, irmãos, eu creio que cada um aqui tem um pedido, eu creio que cada um tem um agradecimento. Eu queria que você, já que nós estamos no culto do amigo, pensasse em um amigo. Um amigo que precisa ouvir da palavra do Senhor, um amigo que precisa se converter. Esse amigo pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, enfim, não sei. Mas eu creio que você tem um amigo que precisa ouvir da palavra do Senhor, né? Que não seja apenas uma frase ou duas palavras expostas no nosso peito, mas que a gente possa propagar que, de fato, Jesus ele transforma aos nossos amigos. Então, eu queria que você agora baixasse sua cabeça, você fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando por Missões Rio e estaremos orando também por esse amigo que você está pensando aí. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Deus. Obrigada porque, como o Vinícius disse, homens se propuseram e entenderam a tua missão, entenderam o teu ID. E se nós hoje estamos aqui, na Avenida dos Italianos 975, foi porque esses homens, Senhor, propagaram as tuas boas novas e essa mensagem chegou até nós. Amém. Então, Senhor, que essa mensagem não pare em nós, mas que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, levar o teu reino, Deus, esse reino que requer relacionamento, esse reino, Deus, da tua graça, Pai, para aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Que possamos, Deus, orar cada dia pelos missionários, Deus, e como o Vinícius também falou, Senhor, muitos estão nos cemitérios, dentro das escolas, dentro das prisões, Senhor, levando as tuas boas novas. E que possamos nós entender que também somos missionários, Deus, para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Toma, Deus, cada pessoa, Senhor, que o Senhor trouxe à mente dos teus servos. E que eles possam, Senhor, orar essa semana por essa pessoa. Amém. Essa oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem concentrado, irmãos, vamos cantar com alegria o hino 73, que diz Um Grande Amigo. Nosso hino do cantor cristão. E os jovens vão cantar juntos, né? Vai ficar um hino coral aqui. Chega um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda o mais notável é quem por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijou nas bênçãos que me deu, sem dizer que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo guardado no mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, e com ele ter constante comunhão. Servindo fielmente, e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos, espera que seguir, e seu amor a todos demonstrar. Do pecado que veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor da mal. Por mim sofreu a morte, por mim fui pecador, e agora vivo pagado do mal. Chegando, e a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia que tocará que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei,
Todos acharam, amém? Amém. Amém. Então, quando alguns ainda estão procurando, no decorrer do ano, né, nós já estamos no mês 7. Tivemos 6 cultos dirigidos pelos jovens. E como eu sempre gosto de enfatizar, nós estamos aqui para relembrar o plano da salvação, né? Já foram quase todas as coisas, a gente não teve culto no mês passado, seria a cor azul, mas nós estamos aqui de novo para relembrar sobre o reino dos céus. E tem uma série de frases que diz o seguinte, que o reino de Deus é um reino de amigos. Então, é algo que no mundo evangélico muitas pessoas falam sobre isso, né? Que o reino de Deus é um reino de amigos. E se os irmãos se recordam, em janeiro eu preguei também sobre essa cor. Eu também preguei sobre a cor amarela, falei também sobre o céu. E eu trouxe falando que o céu é uma herança daqueles que são filhos, né? Todos aqueles que são filhos de Deus têm como herança o reino dos céus. E hoje eu quero falar também que nem todos são amigos de Deus. Porque da mesma forma que há uma crença errada no mundo de que eu sou filho de Deus, e eu mostrei para vocês na Bíblia que nem todos são, eu quero mostrar também para os irmãos hoje que nem todos são amigos de Deus. Que existem princípios a serem respeitados para aqueles que se dizem amigos de Deus. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 15, Jesus é quem fala isso. Não fui eu, não foi você, não foi nem mesmo o apóstolo João, nem o discípulo João, mas foi o próprio Cristo que falou sobre alguns princípios para sermos amigos do Senhor. Então vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra? João 15, do 12 ao 15, diz o seguinte:
meus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Deus, eu venho te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, teu Santo Espírito possa, Senhor, me usar aqui nessa noite, Pai. Essa palavra não é minha, essa palavra é sua. Então, que eu possa ter responsabilidade, Deus, com tudo aquilo que eu for falar. E que teus servos, Senhor, os teus amigos, eles possam estar com os ouvidos abertos, atentos, Senhor, para ouvir a tua voz através da minha vida, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, pedindo perdão por meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu estava falando, né? Nem todos são amigos de Deus. Mas eu quero fazer aqui um panorama bem rápido sobre o Evangelho de João e falar, na verdade, não sobre o Evangelho, mas falar sobre o autor. O autor do Evangelho de João é João, né? Há quem diga que não seja o discípulo, mas a maioria dos estudiosos, dos teólogos, daqueles que se propõem a estudar a Bíblia, falam que o Evangelho de João foi escrito pelo discípulo amado. E isso é o que ele mesmo diz. Ele se denomina discípulo amado várias vezes aqui nesse Evangelho. A gente vê isso no capítulo 20, a gente vê isso no capítulo 21, em que ele fala que o discípulo amado, ele está se referindo a si mesmo. E eu achei isso muito interessante, porque João, né, o apóstolo João, ele era conhecido como o apóstolo do amor. Tanto no Evangelho, quanto também nas suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, ele sempre fala amados. Aquele que não permanece no amor, então ele foca muito no amor. Mas, pensa comigo, não sei se vocês vão concordar, né? Para ele se denominar discípulo amado, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele sabia do relacionamento que ele teve e que ele tinha com Jesus. Ele falava, eu sou discípulo amado não por presunção, mas porque ele entendeu, ele conseguiu compreender a magnitude, o tamanho, a grandeza do amor de Jesus pela vida dele. E é sobre isso que eu quero conversar, falar aqui com vocês, falar sobre que o reino de Deus é sim um reino de amigos. Porém, para ser amigo de Deus, a gente não é amigo do Senhor de qualquer maneira. Como eu falei, há princípios, né? O João, ele aqui relata, por ser próximo do Senhor, ele fala aqui nesse capítulo 15 sobre a videira. Jesus, ele fala que ele é videira e o Pai é o agricultor. E todo ramo, todo aquele que permanece no Senhor e que não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda. E aqui ele vai destrinchando todo o capítulo sobre permanecer no amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como nós, como pessoas, podemos nos relacionar com o Senhor, com aquele que é detentor de todo poder. Como ser, então, amigo de Deus e participar do seu reino? Ontem eu estava na Igreja Batista Central, em Coelho Neto, e o culto, o tema do culto também foi sobre amigo, né? Sobre quem é o seu amigo, enfim. E aí a moça que estava pregando, ela falou, quem é você no reino de Deus? E eu gostei muito dessa pergunta, que eu até mandei, eu falei, vou usar amanhã. Quem é você no reino de Deus? Eu posso falar, responder, eu sou Isabela, sou filha do pastor Márcio, sou seminarista, faço seminário do Sul, sou tecladista da Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Mas eu acredito que muito mais do que isso, eu sou filha, sou serva e sou amiga do Criador. Porque muitas vezes nós atribuímos aquilo que somos pelo aquilo que nós fazemos. Mas Deus está muito mais preocupado com o relacionamento que nós temos com Ele do que aquilo que nós vamos fazer para Ele. O fazer é consequência. E eu acredito que nessa noite Deus está nos chamando a ter um relacionamento com Ele. Se relacionar com o Senhor não anula, irmãos, aquilo que nós devemos fazer. Não é isso que eu estou falando. Mas é mais importante nos relacionarmos com o Senhor do que apenas fazermos as coisas para Ele. E aqui, o reino de Deus, trazendo sobre esse tema, o reino de Deus é um reino de amigos, eu quero trabalhar com os irmãos 3 pontos que nós podemos entender sobre esse reino
de amigos, né? O primeiro ponto diz assim, que podemos ser amigos de Deus e participar do seu reino quando compreendemos o sacrifício de Cristo. Vamos ler o versículo 13? O versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Como eu disse anteriormente, o capítulo 15 fala que Jesus, ele é a videira, o Pai é agricultor, e nós, aqueles que estão com o Pai, aqueles que estão com Cristo, são os ramos. Se dermos frutos, ele vai nos podar. Podar é o quê? Aparar, tirar as coisas que precisam ser tiradas. E aqueles que não dão frutos, ele vai cortar. Só que aqui no decorrer desse capítulo, ele fala sobre algo muito interessante, que é sobre permanecer. Nós só permanecemos em Cristo através do amor dele. Nós só permanecemos em Cristo quando nós entendemos o amor de Cristo. Meus irmãos, é difícil nós sermos amigos de Jesus se nós não compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Como eu disse, muitas pessoas lá fora se falam: não, eu sou amiga de Deus. Você conhece Jesus? Nossa, eu conheço Jesus, sei quem Jesus é. Jesus foi um homem que veio e morreu pelos nossos pecados. Mas essas pessoas, embora saibam, elas não compreendem a grandeza desse sacrifício. E é impossível ser amigo de Deus, é impossível ter um relacionamento com Deus se o homem ele não entender, ele não compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É impossível, irmãos, nós sermos amigos de Deus dessa forma. Lá em 1 João 5,10, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Em 1 João 5,10. João 5,10 diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E que testemunho é esse? De que Jesus ele veio salvar o homem do pecado, que Jesus ele veio salvar o homem da perdição, da condenação eterna. Então, por que eu estou trazendo esse versículo? Porque as pessoas que estão lá fora, e eu não quero nem falar que estão dentro da igreja, mas as pessoas que ainda não conheceram Jesus, elas fazem de Deus mentiroso. Porque elas acham que conhecem a Deus, elas acham que tem Deus na vida delas, porém, elas não têm. Porque para a gente ter um relacionamento com Deus, para nós termos e sermos amigos de Deus, nós devemos entender e compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É impossível ter um relacionamento com Deus assim. E meus irmãos, quantas vezes nós negligenciamos tamanha salvação que temos? Quantas vezes nós esquecemos ou tratamos de qualquer maneira o sacrifício de Jesus? Nós às vezes só lembramos no momento da ceia. Nós às vezes só nos lembramos do sacrifício de Jesus quando cantamos nada além do sangue. Ah, é verdade, né? O sangue do Senhor que me redime. Mas eu acho não, eu tenho certeza, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse amor, esse tão grande amor, ele tinha que passar pela nossa mente todos os dias. Nós todos os dias tínhamos que acordar, e eu me incluo nessa, nós tínhamos que acordar e falar assim: Senhor, muito obrigada por ter mandado Jesus para morrer por mim. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o quão miseráveis nós éramos. Nós vemos o quanto nós carecemos da graça do Senhor todos os dias nas nossas vidas. E é assim que nós nos aproximamos de Deus. Nós não nos aproximamos de Deus com um olhar de altivez. Nós não nos aproximamos de Deus achando que somos merecedores. Pelo contrário, nós nos aproximamos de Deus lembrando que nós somos pecadores. E com o coração cheio de gratidão, porque Ele morreu por nós. E aqui Jesus fala que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse amor
esse amor agapau, como o pastor sempre fala, um amor de entrega, um amor sacrificial, foi o amor que Jesus fez por nós. E é por isso que, para sermos amigos de Deus, nós devemos compreender, meditar, pensar todos os dias nesse sacrifício de Jesus. Então, aqui, esse primeiro ponto fala que nós, quando queremos nos aproximar de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus e participamos do seu reino, que é aqui e agora, porque muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é o que está por vir. Eu tenho um professor coreano, o nome dele é Song, e ele dá aula de teologia do Novo Testamento. E ele fala o seguinte, que o reino de Deus é já, mas ainda não. Ele fica já, mas ainda não. E o que isso significa? Que o reino de Deus começa aqui, mas ainda não, porque ainda iremos ter parte, do reino de Deus com Jesus. Mas o reino de Deus começa aqui. O Pai Nosso diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é? Venha a nós o teu reino aqui na terra. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então o reino de Deus começa aqui. E para nós vivermos esse reino de amizade com o rei, nós devemos compreender o sacrifício desse rei na cruz. Esse rei é o mesmo que sofreu, levou cuspida na cara, xingaram ele, sofreu, botou uma coroa de espinhos. E esse rei, ele quer se relacionar conosco, mas é impossível o ser humano se relacionar com ele sem compreender esse tamanho de sacrifício. E o segundo ponto diz o seguinte, que para sermos amigos de Deus e participarmos do seu reino, o primeiro ponto, nós devemos compreender o sacrifício de Jesus. E o segundo diz que para sermos amigos de Deus e participar do seu reino, nós devemos obedecer o seu mandamento e as suas ordenanças. Agora, eu li no primeiro ponto o versículo 13, mas eu queria ler com vocês agora o versículo 12, porque eu fiz isso propositalmente. Vamos ler o versículo 12? Versículo 12 diz o seguinte: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Agora vamos para o versículo 14. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Aqui Jesus ele é muito claro, né? A gente não olha, não vai ficar, nossa, que mandamento é esse? Que mandamento? Jesus ele fala, o mandamento é esse, que amem-se uns aos outros como eu os amei. E por que eu quis trabalhar esse versículo, embora ele seja antecessor do versículo 13? Porque eu quis trabalhar ele no segundo ponto. Porque eu quis falar primeiro do sacrifício de Jesus. E agora eu quero falar com vocês, quero trabalhar com vocês que, para sermos amigos de Deus, nós devemos amar como Jesus ama. E como Jesus amou, dando a vida. E é muito difícil. Porque é muito fácil nós aceitarmos o seguinte, Jesus te ama, Ele morreu por você. Amém, glória a Deus. Agora você tem que amar como Jesus amou. Apertou meu calo. Porque não é fácil. Porque para ser amigo de Deus não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. Porque nós devemos entender o sacrifício de Jesus, mas não é para ficar só apenas no campo das ideias. Nossa, Jesus morreu por mim, se entregou. Nossa, que amor maravilhoso. É um amor de compreensão e ação. Da mesma forma como Jesus amou e se entregou, eu devo amar também. É um amor de entrega. Para ser amigo de Deus, você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E meus irmãos, não é fácil viver uma vida de abnegação, porque para amar o próximo, muitas vezes você vai ter que engolir sapo. Para amar o próximo, às vezes você vai ter que perdoar uma ofensa imperdoável aos seus olhos, porque tudo é perdoável, né? Para amar não é fácil. Mas Jesus, que não tinha pecado, Jesus, que era um homem perfeito, Ele morreu por nós e nos perdoa. Quem somos nós? Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não amar? Nós somos pecadores, somos sujeitos às falhas, assim como aqueles que nos ofenderam. Só que não é fácil, irmãos, mas
Porque quando nós olhamos para Jesus e para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós olhamos e falamos, é possível, porque eu não merecia nada, mas Jesus me amou. Eu não merecia nada, mas esse Deus é tão misericordioso que Ele entregou o seu único Filho para que hoje eu possa ter a vida eterna. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E perdoar, amar é uma escolha. Perdoar e amar não é sentimentalismo. Não é hoje eu acordei querendo perdoar aquele que deu na minha cara. Não é isso. É hoje eu acordei e decidi, porque eu entendi na palavra de Deus que eu tenho que perdoar e tenho que amar. Para ser amigo de Deus, tem que amar. Tem que permanecer no amor. E que frutos são esses? Esses são os frutos. Amar o próximo como você se ama. Amar o próximo como Jesus nos ama. E eu quero também focar em uma ordenança que, embora não esteja aqui nesse capítulo, está lá em Mateus 28, 19. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, 19? Mateus 28, 19 diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos aqui? 1, 2, 3 e... Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler também Atos 2. Não lembro esse versículo não, mas vou botar em frente. Atos 2. Deixa eu ver. A partir do versículo 42 diz assim, Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando nós olhamos para Mateus 28, 19, nós nos deparamos com uma ordenança. Esse segundo ponto fala que para sermos amigos de Deus devemos obedecer o seu mandamento. Nós já vimos, o mandamento do Senhor é amar o próximo. E uma ordenança. Eu aqui separei Mateus 28, 19. Portanto, ide. Um dia, lendo um artigo de missiologia do meu professor, ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha reparado e eu achei muito interessante. Que os discípulos, vocês vão concordar comigo, quando Jesus ele fala para os discípulos assim, portanto, ide, em todas as nações, batizamos, eles só ficaram com essa palavra. Eles não tinham ainda a Bíblia que nós temos, né? Eles não tinham o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito muito tempo depois. Mas vocês viam que mesmo eles estão com aquela palavra e sem ter uma ordenança escrita, eles compreenderam o id. Porque eles sabiam que o id era o quê? Relacionamento. Nós vemos, olhando lá para Atos 2, nós vemos que o quê? Eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam os seus bens. Porque eles tinham no coração deles uma coisa que se perdeu na igreja, que é o anseio pela volta de Jesus. Eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E eles entendiam a importância do relacionamento. Para ser amigo de Deus, nós devemos entender a importância do nosso relacionamento como igreja. Volta lá para mim, Vinícius, por favor. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos. No original, esse ide é um gerúndio, né?
Portanto, indo fazer discípulos. Esse id, muitas vezes nós atribuímos a um momento o quê? Ah, vamos fazer o evangelismo lá fora, vamos fazer o id do Senhor. O id é no nosso dia a dia. Portanto, indo, fazendo discípulos, fazer discípulos de todas as nações. O fazer discípulo, o que é o discípulo? É aquela pessoa que é parecida com você, que está ao seu lado. Eu acho muito interessante o Ricardinho com o irmão Jorge, né? Até o jeito que os dois ficam é igual. A gente vê ali que tem uma influência do irmão Jorge com o Ricardinho. Porque isso, fazer discípulo é estar do lado. O mestre tem um jeito e o discípulo pega o jeito. Só que não se limita a apenas alguns dentro da igreja. Todos nós devemos fazer discípulos. Não existe, irmãos, cristão antissocial. Cristão tem que ser simpático pra caramba. Tem que ser aquele que entra dentro da padaria, fala bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Cristão tem que ser aquele, eu não incluo isso que às vezes eu não faço não, que entra em casa, fala com o vizinho, fala oi, boa tarde, bom dia, tudo bem? Nós temos que ganhar a simpatia do povo. Amigos de Deus têm a simpatia de Deus. Deus não repele ninguém. Pelo contrário, Deus ele agrega. Então nós que somos discípulos do Mestre Jesus, devemos ser como Jesus. Jesus não andou sozinho, Jesus era rodeado de pessoas. Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, ele tinha 3 que estavam mais perto dele, Pedro, Tiago e João. E desse, ainda tinha um que falou, eu sou discipulado. Porque ele entendeu o amor de Jesus. Para ser amigo de Deus, tem que ter relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Não dá, irmãos, para nós falarmos que amamos a Deus, que nós não vemos, e odiamos o nosso irmão que nós estamos orando. Amigos de Deus se relacionam bem com todas as pessoas. E aí eu quero te jogar um desafio para você meditar e pensar. Será que você está tendo esse caráter, essa atitude de amigo de Deus? Isabela, será que você está aí pregando, Deus está olhando no céu e falando, ih, tá sendo simpática não. Será que você está se relacionando bem com as pessoas? Está buscando discipular as pessoas, ter um relacionamento? Porque a partir do momento que nós entendemos isso, irmãos, nossa igreja irá crescer. Vou usar aqui um exemplo bom. Gabriel chegou, foi o primeiro a vir. Aí depois do Gabriel veio a Maria. Aí depois do Gabriel veio a mãe, o pai e o irmão. A intenção, a gente está fazendo célula sexta-feira, né? E eles já me falaram, vou falar aqui, não sei nem se podia falar, mas eu estou falando, que toda quarta-feira eles fazem uma célula online com o pessoal do trabalho, né? Não é isso? É isso. É relacionamento, irmãos. Cristão tem que ter relacionamento, tem que ter amigos na terra, e tem que ter um amigo maior que Jesus. Amém? Então o primeiro ponto diz que para ser amigo de Deus tem que entender e compreender o sacrifício de Jesus. Compreendendo o sacrifício de Jesus, eu ajo como Ele, obedeço as ordenâncias e amo como Jesus amou. E o terceiro ponto diz que para ser amigo de Deus, nós devemos entender que somos muito mais do que servos. João 15:15 diz o seguinte. João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Coisa bonita, que coisa linda. Jesus, essa palavra, embora seja direcionada aos discípulos, né, também se aplica a nós. Jesus, ele não nos chama apenas de servo. Porque o servo, como é o caráter do servo, a atitude do servo? Eu vou obedecer, porque senão posso levar uma repreensão. Eu vou obedecer, senão posso ser castigado. Mas o amigo, ele obedece porque ele ama. O amigo, ele obedece porque para ele foi revelado o propósito daquilo que está sendo feito. Ele não está tendo uma obediência cega. Ele está fazendo, mas ele está compreendendo que ele está fazendo para um bem maior, que é para que a vontade do Senhor seja manifestada. E qual é a vontade de Deus? Alguém sabe qual é a vontade de Deus? Que todos conheçam o Filho. Jesus fala isso.
Que a vontade de Deus é que todos possam ter. A vontade de Deus não é eu ter um carro, a vontade de Deus não é ter uma casa, a vontade de Deus não é eu ficar rica, milionária, ter muitos filhos. A vontade de Deus é que Cristo seja conhecido e que o Pai também seja conhecido. E amigos de Deus compreendem isso. Aqui, Jesus está falando, vocês não são meus servos apenas, vocês são meus amigos. Vocês entendem e compreendem porque eu falo para vocês o que o Pai tem me falado. Da mesma forma que eu, Jesus, me relaciono com o Pai e o Pai me conta, me fala as coisas, eu me relaciono com vocês e conto para vocês aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho feito. E isso hoje, embora Jesus não esteja aqui corporeamente, conosco, nós hoje temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que aquilo que o Pai fala para o Espírito nos fala. Nós sabemos, mas para isso, irmãos, nós devemos ter relacionamento com Deus. Deus, Ele quer nos falar aquilo que Ele quer fazer, tanto na sua vida individualmente, como aqui na igreja também. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Se o Cristo é o cabeça, o Pai está falando com cabeça. Mas se a gente não se relaciona com Cristo, a gente vai ficar sem saber das coisas. Deus, Ele quer nos falar. Deus quer ter um relacionamento conosco. Cristo, Ele quer nos revelar aquilo que o Pai, Ele está falando a nosso respeito. Mas para isso nós devemos nos relacionar com Ele. Nós não somos apenas servos, nós somos amigos de Deus. E é por isso que o mundo não pode ser chamado amigo de Deus. Porque para ser amigo de Deus, tem que compreender o sacrifício de Jesus. Tem que abrir mão da sua vida. Tem que amar o próximo como Jesus amou, de uma maneira sacrificial. E tem que se relacionar com Deus, para que Deus entre com Jesus, para que Jesus nos revele aquilo que o Pai tem falado. Não dá para ser amigo de Deus de qualquer forma. Não dá para ser amigo de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Meus irmãos, uma coisa que tem ardido no meu coração é que, da mesma forma que esse Evangelho chegou até nós, da mesma forma que nós estamos aqui na nossa igreja, eu acredito aqui que se a gente morrer hoje, a gente morre em paz, falando assim, vou morrer, vou para o céu, amém. Mas que esse sentimento possa se tornar um sentimento de existem pessoas ao meu redor que ainda não têm essa paz. Existem pessoas ao meu redor que ainda não compreenderam o sacrifício de Jesus. Existem pessoas ao meu redor que estão no pecado e são inimigas de Deus. São pessoas que não amam ao Senhor como eu amo. Por quê? Porque eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o diabo tem cegado tanto o homem que se a gente for agora ali na rua e perguntar, você é amigo de Deus? A pessoa vai falar, eu sou. E às vezes a pessoa está até meio altinha porque está bêbada. Eu sou sim, eu sou amigo de Deus. E não é amigo de Deus. Porque para ser amigo de Deus tem que permanecer. E para permanecer tem que estar no amor. E aquele que permanece dá fruto. E aquele que permanece ama. Aquele que permanece se relaciona. Aquele que permanece abre mão das suas próprias vontades. E é assim que nós nos tornamos amigos de Deus, irmãos. Existem princípios. Da mesma forma que ninguém pode entrar no meu quarto fazendo qualquer tipo de bagunça, você não fala, olha só, aqui não, é meu quarto. Só que pode entrar no meu quarto fazer o que quer, meu pai e minha mãe, porque eu estou na casa deles. Porque eu estou na casa deles. Mas se entra uma pessoa lá e fala, não, tem que ter intimidade. Tem que ser uma pessoa que eu tenha relacionamento. E ainda assim, olha lá. Então, com Deus não é diferente. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. A gente tem que ter relacionamento com Ele. Então, vamos recapitular. O primeiro ponto diz que para sermos amigos de Deus, nós devemos entender o sacrifício de Jesus. O segundo ponto diz que para sermos amigos de Deus, nós devemos obedecer o seu mandamento e a sua ordenança. O mandamento de amar o próximo, a ordenança de ir fazer discípulo, de ter um relacionamento com as pessoas. E o terceiro, que para sermos amigos de Deus, nós devemos compreender que somos mais do que servos. Que Deus Ele quer nos revelar coisas. Que Deus Ele quer nos falar algo. Deus Ele quer que a gente compreenda aquilo
aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, na vida da nossa família, ali na nossa família, na nossa igreja. Deus tem muito mais para nós. Não vamos, como é a palavra? Não vamos nos satisfazer, nos acomodar. Não vamos nos acomodar nesse relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Queria agora, deixa eu ver aqui, que você se colocasse em pé. Vamos orar. Antes de passar a palavra para o pastor, vamos orar. Vamos cantar a música perto dele. Está aqui na capela? Vamos cantar só o início e o final. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. te Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Senhor, como acabamos de declarar, nós não somos apenas servos, Deus. Nós entendemos sim que precisamos trabalhar, que precisamos servir como Cristo serviu. Mas Cristo serviu porque Ele obedecia ao Pai. Cristo serviu porque Ele tinha um relacionamento com o Pai. Cristo serviu porque Ele amava o Pai. Nós, Senhor, queremos ser, Senhor, teus amigos. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, ter um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Senhor, a começar em mim, Deus, a começar em mim, que nós possamos, Deus, te buscar assim como nós acordarmos. Santo Espírito de Deus, gera isso no coração da tua igreja. Uma fome, uma sede por um relacionamento verdadeiro por ti, Senhor. Amém. Que nós não venhamos apenas para a tua casa, Deus, para bater ponto. Que nós não venhamos apenas para a tua casa, Senhor, para parecer ser algo que não somos, Senhor. Verdade. Que nós não venhamos apenas para a tua casa para ser meramente servos. Mas, Senhor, que possamos ser servos amigos. Que possamos ser servos, Deus, que nos relacionamos com o nosso Senhor. Que possamos ser servos que escolheram servir porque ama o seu Senhor, porque ama aquele que serve. Deus, eu te peço, Deus, que em nome de Jesus nós possamos ter um relacionamento, que a tua igreja possa ter um relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós aprendemos aqui hoje que devemos compreender o teu sacrifício, Jesus, na cruz.
pelo bem do nosso próximo. Toma, Senhor, a vida dos nossos vizinhos. Toma, Senhor, a vida dos nossos amigos do trabalho. Toma, Senhor, a vida dos nossos familiares. Que possamos ir e fazer discípulos, Senhor, aqui e em todas as nações. Deus, porque só assim nós seremos de fato chamados teus amigos. Abraão, Senhor, o Senhor disse, Deus, a tua palavra fala que o Senhor, lá em Isaías, falou que Abraão era seu amigo. O Senhor chamou Abraão de amigo. Então que nós também sejamos chamados de amigos. Que o Vinícius seja chamado de amigo, que a Isabela, que o José, que a Angélica, que todos nós que aqui estamos, eu olho do céu e fale a nosso respeito. Eles são os meus amigos. Porque o amigo obedece, porque o amigo serve por amor, porque o amigo conhece os propósitos e os desígnios de Deus. Então, Senhor, que possamos sair daqui com o nosso coração totalmente aberto para ouvir a tua voz, para nos relacionarmos contigo e sermos teus amigos. Essa oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode passar com o pastor. Amém, irmãos? Você pode se assentar. Quantos foram edificados com essa palavra? Então, Deus abençoe a vida da seminarista Isabela. E quando eu crescer, eu vou pregar igual a ela. É isso? Deus abençoe. Eu queria terminar esse culto levando você a uma compreensão de tudo que foi falado aqui. O sermão dessa noite, nós estamos falando sobre amigos. Ser amigo de Deus. E a seminarista Isabela, ela passou para nós 3 aspectos para nos tornarmos amigos. Entender o sacrifício, guardar os mandamentos, as ordenanças, e o terceiro, entender o significado do servo, do que é servir ao Senhor. Só que eu queria levar você, não acrescentando o sermão da Isabela que foi pregado e de fácil compreensão, você agora o mundo grego, para você entender por que Jesus ele chega e ele fala assim: já não chamo vocês de doulos, eu chamo vocês de escravos, chamo vocês de quê? Amigos. Chamo vocês de amigos. No mundo grego existe 3 significados para esse termo amigo. A palavra amigo, você já deve ter ouvido, Isabela, sabe, é filos. Filos é amigo. Só que é uma palavra de gênero masculino. Então, se você quer chamar um homem de amigo no mundo grego, você usaria a palavra o quê? Filos. Amigo. A palavra phile é uma palavra de gênero o quê? Feminino. Então, se você quiser chamar uma amiga, você não chamaria amiga pelo termo filos. Então, Jesus Cristo ele não usou aqui nenhuma dessas 2 palavras. Filo como amigo, ou de um gênero masculino, ou de um gênero o quê? Feminino. Aí você pode dizer assim: pastor, Jesus usou o gênero neutro? Não. Porque existem 3
mais de quê? De certo. Porque assim como eu morri por aqueles que eram inimigos de Deus, eu fiz deles meus amigos. Que coisa interessante. Gente, que coisa absurda. Alguém ousaria morrer pelo injusto? Pode ser que sim. Mas Deus prova o seu grande amor para comigo, para com você, que Jesus morreu pelos seus o quê? Pelo quê? Pelos inimigos de Deus. E ele se fez o nosso o quê? Amigo. É isso que Jesus ele quer que nós sejamos entendendo nessa caminhada, de entender o que é guardar o seu mandamento, entender o seu sacrifício, né? Na cruz do Calvário, guardar suas ordenanças e mandamentos e vivermos como servo o quê? Amigo. Amém? Então, vamos falar de Jesus. E eu saio daqui impactado, porque quando eu cheguei aqui, irmãos, eu estava muito chateado, mas muito chateado. Botaram uma caixa de som desse tamanho, a distância de uns 10 metros ou menos do portão da minha casa. E desde quando eu saí daqui pela manhã, aquilo está tocando. E aí Jesus falou assim, você é meu amigo? Aí a Isabela fala assim, você tem que abençoar o teu vizinho. A minha vontade era amaldiçoar. Mas o que Deus falou comigo, está vendo? Olha como é que eu fiz. Eu fiz dos inimigos do meu pai meus amigos. Gente, está entendendo o que é isso? Porque pelo injusto pode ser que alguém morra. Mas quem quer morrer pelo injusto? Quem quer morrer pelo inimigo? Eu saí aqui chateado por uma caixa de som. E eu amaldiçoando meu vizinho e Deus falando assim, poxa, Márcio, escuta o que ela está falando. Olha o que eu estou gerando na boca da minha filha. Irmãos, quando ela falou do vizinho, eu falei, ai, Deus do Senhor. Gente, porque tem hora que você tem que sentar para quê? Para ouvir. Ame o seu inimigo. É difícil, irmãos, pra caramba. Mas ame aquele que é do. Porque Jesus deu essa maior prova. Ele fez-se amigo daqueles que eram inimigos de quem? De Deus. Ele não olhou os inimigos de Deus, porque outrora eram os inimigos, não é isso que a Bíblia diz? Ele não nos olhou como aqueles tomarem que morra, não, ele olhou e falou assim, poxa, eu preciso amar tanto o Márcio, porque se ele não se arrepender do seu pecado, ele vai morrer. Então, se nós entendemos o que fomos desafiados nessa noite, pela palavra da seminarista Isabela, seremos abençoados. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos colocar em pé, hoje tem um caldo. A Marcela falou, não passa das 8h30, porque o pessoal tem que tomar um caldo. Então nós vamos aproveitar esse momento. Eu gostaria então de chamar o irmão Vinícius. A irmã Isabela vai estar conduzindo. Nós vamos cantar o hino, que é o número que vocês cantaram. Em Jesus, há muito tempo, finalizamos o nosso culto. Quando? 73. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você tem a oportunidade nesse momento de sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Irmãos, se você pegou aquele carnezinho da obra, eu peço que você não deixe de contribuir, pois nós precisamos levantar um recurso, porque o segundo passo que nós queremos dar é a colocação do piso, não é isso, Noemi? Noemi está vendo já isso, estamos procurando um piso que seja antiderrapante para ser colocado ali, para acabar com aquela questão daquela calçada ali que está um pouco feia e ela possa estar com
fiel a seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. E aí, mais notável é quem por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijou nas bênçãos que me deu, sim, Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor da averiguar. Por mim sofreu a morte, morreu um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele tem constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Em seus caminhos santos espera perceber, e seu amor a todos demonstrar. Por ele o pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor da averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vive guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia todo diz, em que Jesus ao povo voltará. Ó, tem momento alegre e dia tão feliz, o dia que voltará que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado aguentou. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor da averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo guarda-me do mal. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Amém. Obrigada por esse culto, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Glória a Deus. Agora, te pedir, Senhor, nos leva debaixo da tua santa proteção, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Aleluia. E que nessa semana nós possamos provar e comprovar da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Sim. Essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida dos jovens, sobre a vida dos membros da Igreja Batista Memorial Rocha Miranda, sobre todo Israel espalhado por essa terra, sobre desde agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz: amém. Querido, você pode se assentar, orando silenciosamente. Estamos encerrados. Você que nos acompanhou por essa live, uma semana próxima